Lembre-se da sua primeira memória de infância. Quantos anos você tinha nessa lembrança? Segundo a neurociência do desenvolvimento, não formamos memórias episódicas antes dos 3 anos de idade. Supostamente, memórias de antes disso são apenas ilusões, erros no processo de formação de memórias do cérebro. Meros devaneios rotulados como fatos. É o que a pesquisa atual nos diz, e é importante saber disso. Eu sou um estudante de pós-graduação em linguística. Meu trabalho muitas vezes se cruza com o do Departamento de Neurociência, e fiz muitos contatos lá. Um desses contatos é o sujeito desta história. Vamos chamá-lo de Felipe. Felipe também é um estudante de pós-graduação e estuda a memória. Ele usa um procedimento chamado estimulação magnética transcraniana, que utiliza a radiação magnética para ativar partes específicas do cérebro. Imagine uma varinha mágica que você pode apontar para um grupo de neurônios e dizer "dancem", e eles dançam. Há 2 meses, Felipe me pediu para ajudá-lo em um projeto pessoal que ele estava desenvolvendo. Ele já me ajudou no passado, quando aprendi a usar um eletroencefalograma para minha pesquisa. Eu devia muito a ele. Então não tinha escolha a não ser ajudá-lo em seu trabalho. Felipe é o que eu tenho em vez de amigos. Cheguei ao laboratório dele depois do expediente, conforme solicitado. Ele estava esperando na porta, vestindo um jaleco muito grande para seu corpo, que engolia seus ombros, fazendo-o parecer uma criança. "Está pronto?" ele perguntou. "Pronto para o quê?" perguntei. Ele não tinha me dado detalhes sobre seu projeto. "Só preciso praticar focar a máquina", disse ele. "Estou mirando uma área do cérebro que ninguém mirou com este dispositivo antes." Consenti sem hesitar muito. Ele já tinha sido meu sujeito de teste quando eu estava aprendendo sobre o eletroencefalograma. A academia é construída sobre a troca de favores. Além disso, a máquina dele nem quebra a pele. Me acomodei na cadeira de exame, que tinha correias de couro para os pulsos, mas que nunca foram usadas. A cadeira estava voltada para uma janela panorâmica. O laboratório ficava no alto da colina do campus. A noite pairava pesada sobre as luzes alaranjadas da cidade. Alguns carros flutuavam pela estrada. "Tente relaxar", disse Felipe. Seu hálito estava mentolado com um leve toque de gin. Ele ligou a varinha mágica e senti o zumbido familiar da eletricidade no meu couro cabeludo. As vibrações convergiram em pontos logo atrás das minhas orelhas, dos 2 lados da cabeça. Os pontos começaram a queimar. Meu cabelo se arrepiou. "Como você se sente?" Felipe perguntou. Ele sussurrava, mas sua voz estava carregada de antecipação. Acho que ele já sabia a resposta. Antes que eu pudesse responder, ouvi um grito no corredor. Alguém estava gritando na escada, uivando como um animal ferido. Ouvi carne se partindo, tendões estalando. Uma voz engasgando com as palavras. Alguém vomitava meu nome na escada. "Eu preciso de uma pausa", eu disse. Tentei virar a cabeça para olhar para Felipe, mas senti mãos segurando minha cabeça no lugar. Tentei mover minhas mãos, mas descobri que as correias dos pulsos estavam presas. "Há quanto tempo estou aqui, Ma?" perguntei. Ninguém respondeu. Os gemidos no corredor se aproximavam. Alguém estava batendo nas portas, mas elas estavam trancadas, inclusive as do laboratório. "Por favor, desligue isso", eu disse. A corrente da máquina parecia relâmpagos atrás dos meus olhos. A janela parecia crescer, os carros na estrada saíam de controle. Vi faróis mergulharem no rio, vi faróis colidirem entre si. As luzes da cidade apagaram-se uma a uma. A escuridão da paisagem era tão densa que eu poderia entrar nela. Então eu entrei. Estava lá no vazio. Havia mais distância diante de mim do que o horizonte da terra poderia proporcionar. Estava sozinho por um instante precioso, até que a escuridão foi quebrada por um homem. Era o homem do corredor, um homem sem pele, músculos e tendões todos tremendo. Vi seu coração murchar no peito quando ele olhou para mim. Ele era puro abatedouro sem humanidade. Ele estava tão perto que eu podia sentir o cheiro de carne podre em seus ossos prateados. "Você se lembra de mim?" Seus dentes estavam arrancados como os de um cavalo de corrida. Seu corpo era borrado, como se estivesse deslocado no tempo. Sua boca parecia uma foto de exposição lenta de uma carcaça em chamas. "Sim", eu disse.
porque me lembrava. Quando eu era jovem, muito jovem para formar memórias, tive um sonho. Nesse sonho, um homem andava atrás de mim e me dizia coisas sobre o universo que eu não queria saber. Ele era um homem sem pele, o mesmo que estava diante de mim no vazio. Ele me seguiu por cinemas, parques da cidade, túneis uivantes, florestas desordenadas e casas de infância, até me encontrar encolhido no canto do armário do meu quarto. Ele falou algumas palavras, mas não tenho palavras para descrever o que ele disse. Acordei logo depois, encharcado de suor frio, lábios queimados com vômito. Meus olhos giravam nas órbitas. Minha mente tentava rejeitar a memória. Procurei em todas as línguas as palavras que ouvi naquela noite, mas nenhuma língua humana jamais falou as coisas que ouvi. No laboratório, o homem me encontrou novamente. A máquina fraturou minhas defesas e o deixou entrar. Pela segunda vez, ele falou aquelas palavras, e pela segunda vez, minha mente se recusou a mantê-las. Em algum momento que parecia uma eternidade depois, Felipe removeu o dispositivo da minha cabeça. Foi como acordar de um sonho. Voltei a mim. Quanto tempo fiquei ligado? Perguntei. Menos de 1 minuto, Felipe respondeu. Ele havia perdido aquele tom de certeza. Sua voz estava baixa e trêmula enquanto falava. Desamarre-me, eu disse. Então percebi que meus pulsos não estavam presos. Felipe estava congelado no canto. Levantei-me e peguei minhas coisas. Meus ouvidos estavam zumbindo, cada um em um tom diferente, uma dissonância, as últimas notas de uma música que eu não ouvia há 20 anos. Não volto mais, eu disse. Por favor, não me contate. Felipe assentiu. Sua pele estava tão branca quanto o jaleco. Andei 5 milhas até minha casa. Não confiava em mim mesmo ao volante de um carro. A noite estava silenciosa enquanto eu caminhava, até os grilos ficaram quietos para mim. Quando cheguei em casa, vomitei na pia do banheiro. Assisti meu café da manhã, almoço e jantar girarem pelo ralo engasgando. Olhei no espelho, minha camisa estava encharcada de sangue, exceto por um padrão de costelas na frente. O sangue ainda estava úmido ao toque. Meus bolsos estavam cheios de coalhada, minhas meias ensopadas de líquido amniótico. Joguei minhas roupas no compactador de lixo naquela noite. Felipe e eu não nos falamos mais. Não o vejo no campus. Cumpro minhas tarefas escolares regularmente. Pago meu aluguel em dia. Adormeço com os talk shows durante a semana e com whisky nos fins de semana. Não assisto muita TV por streaming atualmente. Especialmente, não penso na minha infância. Em algum lugar nos recessos insondáveis da minha memória inacessível, há palavras que não deveriam ser ouvidas. Um homem sem pele escolheu me contar essas palavras e eu escolhi 2 vezes agora não lembrar delas. No início desta história pedi que você recordasse sua primeira memória. Espero que seja de quando você tinha 4 ou 5 anos. Espero que seja simplesmente uma memória de sua primeira ferida ou algo semelhante. Espero isso porque em algum lugar do seu cérebro há uma memória que seu cérebro desenvolvido escolheu não lembrar. Espero isso porque o horror infinito dessas palavras esquecidas é grande demais para a mente humana compreender. Espero que seus sonhos sejam tranquilos e seus pesadelos deixem você feliz por estar acordado. Acima de tudo, espero que esta história o mantenha longe de explorar esses vastos e amaldiçoados cofres da sua mente. Quando nascemos, não temos defesas contra o mundo, físicas ou mentais. Talvez leve alguns anos para construir essas defesas. Talvez as coisas que vemos antes disso sejam melhor esquecidas.